Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai encontrar esse versículo, esse vídeo. Mas eu sou a Josi, estamos aqui para mais um devocional Minuto na Palavra. E a pergunta que vem crescer no nosso coração é: onde estás? Onde estás? Foi essa a voz que Adão ouviu lá em Gênesis, no capítulo 12. Talvez seja essa a voz que Deus esteja falando com você. Onde você está? Onde a Maria está? Onde o João está? Onde o Pedro está? Onde a Andréia está? Onde a Paula está? Onde a Josi está? Onde estás? E nós vemos aqui que nesse capítulo 3 de Gênesis, a tentação de Eva e a queda do homem. Mas eu quero acrescentar algo mais aqui. Esse capítulo ele não fala só da queda do homem, mas ele fala do coração de um pai redentor. E é sobre isso. Olha só, logo no primeiro versículo, Satanás ele começa colocando uma dúvida no coração de Eva. E essa dúvida, ele tenta distorcer. O inimigo tenta distorcer e ele questiona com a palavra. É assim que ele começa. Olha que o versículo 1 diz: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta diz à mulher, ela coloca uma dúvida ali. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Ela troca o que Deus diz pelo será que Deus diz. E é nesse contexto aqui, essa distorção da palavra. Toda queda, ela começa com a desobediência. Toda queda, ela começa quando a palavra de Deus pede autoridade. Coloque isso no seu coração. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Será se o que você tem ouvido não tem te distanciado da verdade de Deus? Foi exatamente nesse ponto que Eva se perdeu, quando ela se permitiu ouvir a voz da serpente. E tem mais. Nós vamos seguindo aqui sobre os 3 níveis do pecado, que está exatamente aqui no versículo 6. Os 3 níveis do pecado estão exatamente aqui nesse versículo 6, que ele começa dizendo: e vendo a mulher que aquela árvore era boa aos olhos. O desejo pelo olhar, esse é o primeiro nível. E nós vamos seguindo aqui. Era boa para comer, agradável aos olhos, a satisfação da carne. Esse é o segundo nível. O primeiro nível é o olhar. O segundo nível é a satisfação, é o desejo, aquilo que nós olhamos. Por isso que nós precisamos guardar o nosso olhar, porque o olhar é a ponte que nos leva a pecar e a começar a pensar. E o terceiro nível é desejável para dar entendimento. O terceiro nível do pecado é a independência de Deus. É achar que nós sabemos. É nos colocar nesse lugar. Olhar, desejar e a independência de Deus. Nesse versículo 6 foi os níveis que Eva vivenciou
sua queda, para a queda da humanidade. Então, toda desobediência ela nasce de uma boa ideia, de uma falsa ideia, na verdade. É sobre o que nós sabemos. Nós colocamos aquilo que a palavra nos orienta e começamos a viver em cima das nossas hipóteses. Essa é o nível da desobediência. Então nós vemos aí que dúvida, os níveis da desobediência nos afasta, nos tira desse lugar de cuidado, do cuidado da presença de Deus. E nós vamos aí mais adiante, quando nós vemos aqui que a partir do versículo 9, depois da dúvida, depois dos níveis do pecado, a gente se esconde. E é isso que o inimigo faz com a gente. O homem se esconde da presença de Deus. E aí a gente vê aqui no versículo 9, o coração redentor do Pai. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ei, essa pergunta não é uma pergunta para localização. Deus sabe, Ele vê, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Essa pergunta a Adão é para restauração. Deus hoje está te chamando. Onde você está? Antônio, Flávio, aonde você está, Joaquim? Aonde você está, Alice? Aonde você está, Débora? Não é uma pergunta para localização. Deus sabe aonde você está. Essa é uma pergunta para restauração. Foi exatamente isso que Deus anuncia, Deus fala a Adão. Quando nós estamos aqui, e aqui no versículo 15, Deus fala algo tremendo. Ele diz o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher. Aqui começa a redenção. Entre a tua semente e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu a lhes ferirás ao calcanhar. Deus começa aqui o projeto da redenção. Deus anuncia a vitória. Deus promete aqui a redenção para nós. Deus revela que o mal nunca terá a palavra final. Nunca terá a palavra final. O pecado tenta nos esconder, mas a graça nos chama de volta. O pecado ele tenta nos tirar da presença de Deus, mas o coração redentor nos chama de volta. Nos chama de volta. Talvez hoje você precise parar e ouvir a voz de Deus. Talvez hoje você precisa bloquear os seus ouvidos para tantas vozes que você tem ouvido. A dúvida, o medo, a voz da desobediência. E ouvir a voz de Deus. Porque Deus continua chamando. Deus continua chamando. Se essa palavra, ela falou ao seu coração, curta e compartilhe essa palavra com alguém que hoje necessite de voltar, de retornar à casa do Pai. Alguém que está escondido da presença do Pai. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, escondidos da presença do Pai. Se você é essa pessoa, volte para Jesus. Retorne para a presença do Pai. E eu te aguardo para mais vídeos como esse. Que o Senhor te abençoe e te guarde.